aparecer a bolinha, né? Então, ó, começou a gravar. Então, esse aqui é a aula 11, né? E o primeiro capítulo da aula 11, que é o 31. Basicamente, o que a gente vai falar né, aqui é cérebro, fala e arte, né? Aula 11. Então, primeiro a gente vai falar do cérebro, né? Evolução do cérebro, da inteligência e da consciência. Esse capítulo aqui, né, do Levin, é a evolução do cérebro, da inteligência e da consciência, né? E basicamente o que ele fala é que os nossos cérebros são muito maiores do que os de outros primatas, né? E as teorias explicando o motivo evolutivo para a expansão do cérebro sempre residiram em fatores práticos, por exemplo, fazer ferramentas e usá-las. E a necessidade de a gente operar como caçadores-coletores. Mais recentemente, o contexto social e a necessidade cognitiva que esse contexto social nos leva tem ficado mais importantes como explicação, né? Então, quando a gente compara, né, aqui é um ser humano e um macaco de mesmo tamanho, né? E os seres humanos têm um cérebro 3 vezes maior do que o macaco, né? E isso aí foi ilustrado botando uma cabeça 3 vezes maior, né? Então, um ser humano tem um cérebro 3 vezes maiores do que um cérebro de um grande macaco teria se a gente tivesse o mesmo tamanho corpóreo, né? Então, a gente tem cérebros grandes comparados com o nosso tamanho corpóreo, né? E quando a gente compara o chimpanzé e o gorila, né? Então, as figuras que vocês já viram várias vezes, né? Mas é uma boa ilustração dos volumes, né? Chimpanzé e gorila tem entre 400 e 500 centímetros cúbicos, o gorila é maior, então tem um cérebro maior, né? Australopithecus africanos, que tinham um tamanho de chimpanzé normalmente, a gente já tem um cérebro um pouquinho maior, 450 centímetros cúbicos. E Australopithecus robustos, que na verdade tem uma cabeça robusta, mas o corpo tende a variar do mesmo tamanho que os africanos, eles têm uns 500 centímetros cúbicos, né? Então, os australopithecus, eles têm um índice de encefalização maior do que o chimpanzé e o gorila, né? E o chimpanzé e o gorila têm um índice maior do que os macacos do Mioceno e do Plioceno, tá? Então, eles também sofreram expansão do cérebro, mas não tanto quanto na nossa linhagem. Agora, o Homo habilis, ele tem algo entre 600 a 900 centímetros cúbicos, né? Em média, 750, né? Isso incluindo o Rudolfensis, tá? E os Homo erectus, eles saem de um volume de cérebro de 600 centímetros cúbicos, 700 centímetros cúbicos, que é ainda Manise, né? E aí eles gastam em Java, eles ficam com cérebros de 900 centímetros cúbicos. E o Homo sapiens arcaico, ele começa a ter algo entre 1000 a 1300, né? Então seria o Homo erectus na fase tardia, quando ele começa a se transformar no Homo sapiens arcaico. Os Neandertais tinham cérebros maiores que os nossos, né? Eles também tinham um corpo, né, maior, né? Quer dizer, as pernas e os braços eram curtos, eles eram mais baixinhos. Mas enquanto que os seres humanos em média pesam, sei lá, entre 50 e 70 quilos, eles tinham 100 quilos tranquilamente, né? Então eles eram muito mais troncudos, tinham um volume maior, isso aí é associado a um cérebro maior, né? Os seres humanos modernos têm 1.400 centímetros cúbicos, isso aí em países que com boa nutrição e pessoas de tamanho grande, né? Porque em países que a média de altura é menor, o cérebro acompanha isso e também o cérebro tende a ser menor. Mas os seres humanos modernos têm algo entre 1.000 e 1.500, né? Com algumas pessoas chegando a 2.000, né? Agora, quando a gente põe a figura aqui, né, 31.2, né? Então essa aqui é a figura 31.1, essa aqui é 31.2. Aqui a gente tem o tamanho do cérebro, né? E aqui uma regressão com o tamanho corpóreo, né? Acho que alguém chegou atrasado, né? Deixa eu só ver. Pronto. Vou voltar lá, né? Vai aparecer na gravação, né? Mas o tamanho do cérebro é, né, o tamanho do cérebro é maior, né? Nos seres humanos modernos, né? E de uma forma que sai da linha de regressão, tá? Então, o chimpanzé, o gorila, eles vão aumentando de tamanho, o orangotango, e eles têm cérebros que são proporcionalmente maiores, né? Mas
Os Australopithecus afarenses estão na linha como um macaco. Africanos, Bosei robustos estão um pouquinho acima. Habilis está bem acima, né? Homo erectus está mais acima ainda, né? O Homo sapiens tem um cérebro 3 vezes maior do que o esperado para aquele tamanho de corpo. Então, a gente está bem fora da curva, né? Então, lembrando para vocês de que quando você faz uma regressão, a expectativa é de que os pontos estejam perto. Então, pontos que estão distantes da regressão é porque algo ecologicamente está bem diferente, tá? E aqui é o índice de cefalização, né? Ou seja, o tamanho do cérebro em proporção ao tamanho do corpo, né? Então, o ser humano, a média aqui em cima, o chimpanzé, a média aqui, e os Australopithecus afarenses e africanos estão um pouquinho acima, o robusto bosei também, abre sudofenses estão bem acima, né? Ergáster também, né? Então, veja, índice de cefalização, se o chimpanzé está aqui, né? O afarense está ó, aqui, né? Então aqui seria 4, né? Aqui, sei lá, seria o do chimpanzé, né? Que, né? 2 seria aqui, 1 seria aqui, seria 1.1, algum negócio assim. Eles estão acima disso, acima disso. O robusto está chegando no 3, né? Esses estão, quer dizer, eles estão aqui, né? No, que talvez provavelmente é 2, né? E que eles estão chegando no 3 e o Neandertal está passando dos 4 e o Sapiens está passando dos 4, tá? Isso aí acontece ao longo dos milhões de anos, né? Então a gente sai de algo parecido com o Pan e a partir de 3 milhões de anos a gente começa a jornada para aumentar o cérebro e dá uma acelerada nos últimos 600 mil anos, tá? E aí a gente põe, olhando só aparências, árvores erectas e sapiens arcaicos, sapiens moderno, e a gente tem um pulo, né? São pulos de vários centímetros cúbicos, né? 400 para 700, 700 para 900, e 900 para 1.300 aqui, né? E só que a gente, claro, não sabe se foi uma trajetória lenta e gradual, né? Bem gradualista, né? Um darwinismo clássico, ou se tem um pouquinho de equilíbrio pontuado com tiros rápidos, né? Estabilidade, de repente um tiro rápido, né? Que seria a hipótese do Stephen Jay Gould, né? Por exemplo. Então a gente tem os pontos, nos dizem que ponto o cérebro está naquele momento, só que não diz como foi a trajetória no meio do caminho, né? E claro, quanto mais fósseis, melhor a gente vai compreender isso. Quando a gente olha um cérebro do chimpanzé e do ser humano moderno, o cérebro do ser humano moderno é bem maior, 3 vezes maior. Então a gente pôs eles do mesmo tamanho, né, para comparar a anatomia, né? E uma coisa que a gente percebe, mesmo quando eles são do mesmo tamanho, é que o cérebro do ser humano, ele é moderno, né? Ele é bem mais dobrado, né? Isso aí tem uma coisa, um efeito de borda, né? Porque se os neurônios ficam na superfície, né, no córtex, e na médula, né, você tem os axônios, né? Então, as células cinzentas estão na parte as células cinzentas pensam, fazem a sinapse, né? Estão na parte externa e a gordura, né, ou seja, os axônios são aquelas capas de gordura, mielina, né, para permitir a eletricidade passar como se fosse num fio isolada, né? Estão ali no meio, né? E aí, se você dobra, você consegue empacotar mais neurônios no mesmo cérebro, né? Então, isso aí é uma característica, né? É, vamos ver se chegou mais alguém, né? Chegou mais alguém? Chegou. Bom, é, gente, compartilhe, né? Vou voltar para a aula. Compartilhem a lista de presença, tá? Então, aqui a gente tem o cérebro humano e o cérebro do chimpanzé, né? E, um, e a gente tem mais dobras, né? Então, as dobras, elas conseguem empacotar mais neurônios, né? Que estão no córtex, na parte externa, né? Do que um cérebro com poucas dobras, né? Além disso, a gente tem mais uma arquitetura mais complexa, né? E principalmente a gente tem uma área que foi reconhecida pelo médico, né?
Broca, francês, porque ele percebeu que pessoas que sofriam dano nessa área, elas tinham problemas de conversar depois, né? E a gente depois, posteriormente, identificou uma área de Verminck, que parece estar responsável pela fala, e a área de Broca está responsável pela compreensão da fala, tá bom? Então, né, produzir fala, Verminck, né? Então, você tem sensorial e motor, tá? E esse sulco aí, né, dividindo a área de Broca com a área de Verminck, a área de Verminck está no lobo temporal, né? E a área de Broca está no lobo frontal, tá? E então você tem o sensorial de um lado e o motor do outro, né? Então, o lobo temporal ele está associado com a fala, né, de uma forma motora, né? Bom, é, bom, por que que o nosso cérebro ficou tão grande? Então, como a gente falou anteriormente, a teoria que dominou durante muito tempo é que a gente usa o nosso cérebro grande para a gente pensar, né? Claro que hoje em dia, quando você olha o tamanho do cérebro, a despeito do que as pessoas acreditavam inicialmente no século XIX, né? Tinha craniometria, eles mediam o tamanho do crânio, eles achavam que isso ia ajudar a prever qual a inteligência da pessoa. Não prevê. O tamanho do cérebro parece estar mais associado com o tamanho da pessoa do que propriamente inteligência. E pessoas pequenas, assim, podem ser extremamente inteligentes, pessoas com cérebro grande podem ter ser extremamente, né, ter uma grande dificuldade em testes de inteligência e assim por diante. Então, aparentemente, né, tem outros fatores importantes, né? É claro que o tamanho do cérebro deve ser importante, porque a gente expande o nosso cérebro e associado com isso, a gente tem uma expansão na nossa capacidade de fazer ferramentas e assim por diante. Então, parte da resposta é um aumento do tamanho do cérebro, aparentemente. Só que não é a única coisa, porque senão a gente diria que toda vez que uma pessoa tem um cérebro maior, ela vai ser mais inteligente, que não é o caso, né? E parece que tem um monte de genes que influenciam a inteligência, né? Genes associados ao número de células glia que a gente tem, que elas alimentam os neurônios, né? Genes associados a uma sinapse mais rápida e assim por diante. Então, tem muitos fatores associados à inteligência e provavelmente para você ter uma inteligência grande, você tem que ter um monte de alelos e um monte de locos diferentes para aumentar isso e pois o cérebro responde muito ao meio ambiente, né? Então você tem que ter tido um meio ambiente que te estimulou para você desenvolver essa inteligência, né? Então é fundamental, né? Você considerar o meio ambiente, né? E a forma de estímulo que você teve, além de simplesmente olhar o tamanho do cérebro, né? Ou mesmo características genéticas, né? Que no fundo é uma interação entre genética e meio ambiente, tá? Bom, a organização social ficou uma coisa muito importante na vida primata, tá? E é, é muito interessante porque os primatas têm cérebros que parecem ser muito grandes para o nível de atividade que eles usam no dia a dia, porque tem animais com cérebros bem menores, né? E que conseguem se virar fazendo as mesmas coisas, né? E você, inclusive, vê cobras arbóreas e sapos arbóreos e lagartos arbóreos e esquilos e oeste, todos têm cérebros bem menores que os primatas, só que se viram muito bem na floresta forrageando, né? Então, o que tem de especial no primata? E a gente acha que os primatas, a partir do momento que eles têm um cérebro mais inteligente, maior, né, eles começam a ter uma capacidade de interação social maior. E aí, o que acontece? Se fazer alianças, ter amigos, é super importante para o seu status dentro da comunidade de primatas. Isso aí está associado ao seu sucesso reprodutivo, né? Então, se você tem muitos aliados, você consegue defender recursos melhor, né? Inclusive as fêmeas de grupos de macacos, elas colaboram para defender recursos, tipo uma árvore cheia de manga e assim por diante, né? Então elas colaboram, isso aí ajuda, né? Se você tem aliados, você consegue dominar fontes de alimento,
você consegue se defender dos indivíduos violentos, né? Porque aí deixa de ser só baseado na força bruta, né? Porque se você tem habilidades sociais, você é cheio de amigos. E aí o seu status depende não tanto do seu tamanho, mas sim dos aliados que você tem. Então, e quanto mais complexa a sociedade fica, maior o cérebro necessário para compreender essas relações. E aí você cria uma situação em que cérebros maiores permitem prever a sociedade, e aí você deixa mais descendentes. Aí aumenta a frequência dos genes para cérebro grande, aí o comportamento de todo mundo fica mais complexo, porque as pessoas, os indivíduos, os animais, conseguem manter relações mais complexas e se lembrar de mais coisas e assim por diante, bolar estratégias juntos. E aí, se fica mais complexo, aí o cérebro que você tinha fica suficiente, aí você precisa. Então você começa numa espiral de aumento do cérebro, e que é difícil você sair desse. Uma vez que o bonde começa a andar, é difícil descer desse bonde, né? Então, veja, se você tem cérebros maiores, você tem uma complexidade social maior, se você tem uma complexidade social maior, você tem acesso a mais recursos, se você tem acesso a mais recursos, você consegue manter um cérebro maior e se reproduzir melhor. E aí aumenta a quantidade de cérebros maiores que tem no bando, aí a complexidade social aumenta, e aí, para você conseguir recursos, você precisa de um cérebro ainda maior, para você aí poder ter os recursos que permitem os seus genes se espalharem nas populações. Aí os genes para cérebros grandes aumentam a população, aí você começa essa espiral, né? Então, a despeito da ideia tradicional de que a caça a engenharia de ferramentas foi o fator principal para o aumento do cérebro, novas ideias começaram a emergir mais recentemente, que pode ser descrito pela frase: o homem, o animal social. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá, pois começou um barulho aí. Se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, feche, tá? Aí, ó, quer dizer, mas testes de laboratório demonstraram que macacos e chimpanzés e símios são extremamente inteligentes. E no campo, a gente percebe que na vida deles, eles não são forçados a usar tanta essa inteligência, pelo menos para subsistir. Então, qual que é a vantagem seletiva que a inteligência confere aos macacos e símios? E aí, essa ideia do homem, o animal social, prediz que, a partir do momento que você usa alianças sociais para aumentar o seu sucesso reprodutivo, a gente fica no que o Nicholas Humphrey, um psicólogo de Cambridge, fala que é uma engrenagem evolucionária. Uma vez uma sociedade tem um certo nível de complexidade, então novas pressões internas surgem para aumentar a complexidade ainda maior. E aí, numa sociedade mais complexa, o intelecto dos adversários e os membros da sua comunidade reprodutiva também se tornam mais inteligentes, e aí isso aí cria sociedades mais complexas. Uma vez que você começa isso, não tem jeito de você sair desse sistema, né? Deixa eu só ver se chegou mais alguém, né? E não, sim. Gente, ó, próxima aula, vamos tentar chegar todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque senão fica interrompendo demais a aula, né? Então, aqui a gente tem um, um aumento de inteligência, resulta numa tecnologia menor, que aí permite os padrões de coleta mais complexos, que aí permitem um aumento da complexidade social, né? Porque os padrões de subsistência são mais complexos e isso aí aumenta a inteligência. Ao mesmo tempo, uma comunicação melhor permite uma complexidade maior nos padrões de subsistência. Isso aí também ajuda a complexidade social, e a complexidade social ajuda a manter padrões de subsistência mais complexos, né? E aí, esse aumento
na complexidade social, resulta seleção para aumentar a inteligência, e aí os indivíduos que melhor usam esse cérebro, né, e desenvolvem habilidades sociais mais aprimoradas, elas contribuem, né, geneticamente para o aumento da complexidade social. Então, essa parte aqui da engrenagem é aquela que a gente descreveu aqui anteriormente, né? Cérebros, complexidade social e recursos. Mas aqui a gente está colocando a tecnologia e a comunicação, que são coisas que os seres humanos desenvolveram, que é diferente da dos primatas, e que também devem ter contribuído para essa engrenagem, né? Então, a complexidade social e o aumento da inteligência, segundo essa hipótese, seria que o aumento da complexidade social. Resultante dessas duas forças, né? Uma tecnologia melhor, uma comunicação menor e uma complexidade de padrões de subsistências maiores, né? Tudo isso aí contribui para o aumento da sociedade, da complexidade social. Isso, e a complexidade social permite aumentar também a quantidade de forrajamento, quando as pessoas colaboram para pegar comida, e tudo isso aí permite aumentar a inteligência, que aí vai entrar naquele outro ciclo, que seria, né, quanto mais inteligente você é, mais complexo é o comportamento, é, melhor você se reproduz, mais o bando inteiro fica inteligência, mais aumenta a inteligência e mais inteligência você precisa para prever o que os outros vão fazer, se comunicar de uma forma competente, mas simultaneamente de bônus, né, quase por acidente, você melhorar a sua tecnologia e você se comunicando melhor, você aí tem uns padrões de subsistência mais complexos, permite aumentar a complexidade social, que também permite você aí complicar ainda mais os padrões de subsistência e fica retroalimentando para aumentar a inteligência. Então pode ser esse mecanismo aí. Agora, claro que algumas pessoas argumentam que o tamanho do grupo está relacionado com o neocórtex. Então, assim, em vários vertebrados terrestres, você vê um aumento de neocórtex associado a um aumento do tamanho do grupo. Então, talvez seja um pouquinho, né, que você precisa de um cérebro maior para um grupo. Só que isso aí, né, vertebrados terrestres. Aí você olha, peixes, às vezes você tem peixes em cardumes gigantes e eles seguem regras simples para funcionar. Você tem bandos de aves que têm comportamentos aparentemente super complexos, né? Que um gavião vai no meio, ele se abre, mas basicamente todos os elementos estão seguindo uma regra simples. Fique a 1 metro do seu vizinho, né? Isso aí, e evite predadores, né? Você põe essas duas regras, aí você tem essas nuvens de pássaros que se mantêm distantes, mas se mantêm próximos uns dos outros, né? Então, existe uma dúvida, né? O quão geral é essa regra, né? De que o maior o grupo, né? Os peixes têm cérebros pequenos, né? Maior o tamanho do neocórtex, né? Outra coisa também que acabou de sair, está quentinho, né? 28 de abril de 2021, saiu no Science Advances, né? E fala sobre a evolução do cérebro dos mamíferos. E basicamente ele fala, o tamanho dos cérebros sempre foi considerado uma reflexão das capacidades cognitivas e foi super importante para desenvolver teorias fundamentais dentro das ciências da vida. Porém, não necessariamente o tamanho do cérebro grande reflete uma seleção para um cérebro maior. E, na verdade, você tem uma certa alumetria entre o tamanho do corpo e o cérebro, e existe uma coisa que, às vezes, um animal tem um cérebro grande, e aí, porque ele é grande, então isso aí é uma relação forte, quanto maior você, né? E aí você sofre seleção natural para ficar com o cérebro pequeno, desculpe, com o corpo pequeno, mas o cérebro permanece grande. Então, às vezes, isso aí é uma herança filogenética que não representa seleção natural para um cérebro grande, mas sim seleção natural para um corpo pequeno, para um animal que tinha um tamanho grande. Aí ele retém um cérebro grande a despeito do seu tamanho pequeno, né? Então, ou seja, os nossos resultados indicam que os mamíferos com maiores cérebros conseguiram esse cérebro grande por caminhos bem divergentes.
E eles usaram aqui uma grande quantidade de fósseis, né, além de estudar os animais, para entender a alometria e mapear isso na filogenia, né? Basicamente, o que eles viram, né, aqui, ó, padrões cinzas, por exemplo, das girafas, das baleias e do resto, você tem uma alometria sem mudança significativa. Aí, veja, morcegos, pequenos mamíferos, isso e aquilo, eles têm uma coloração mais avermelhada, que significa um aumento do tamanho do cérebro, tá bom? Naquela linhagem. E depois, cores mais frias, por exemplo, então verde e vermelho, você tem um aumento do tamanho do cérebro naquela linhagem, né? E cores mais frias, ah, por exemplo, ali em cima os ursos e as focas, né? Ali embaixo os gorilas e os mandris e os gibões, você tem cérebros que são um pouquinho menores do que o esperado para aquele mamífero naquele tamanho, né? Então, o ser humano tem um cérebro bem grande, é um dos mais vermelhinhos, né? Alguns morcegos também, né? E veja, as capivaras têm cérebros muito maiores do que o esperado do tamanho delas, comparado com outros roedores, que são verdinhos, né? Tem cérebros grandes. E todos esses aqui que estão verdinhos e vermelhos, esse aqui, provavelmente tinham um tamanho do corpo maior e sofreram seleção para ficarem menores e tiveram o cérebro grande. Então, nos mamíferos, a gente tem vários caminhos para uma inteligência maior, né? E, por exemplo, o gorila tem um cérebro menor do que esperado para o tamanho dele, o ser humano tem um cérebro muito maior, né? E assim vai indo, as várias linhagens. Então, e todas essas, né, todas as regressões foram usadas para gerar essa figura aqui. Eu achei isso bem interessante, porque aparentemente é uma coisa que a gente tem que lembrar de fazer antes da gente fazer conclusões sobre o tamanho do cérebro. Interessante é que, claro, no caso do ser humano, não importa que estratégia você usa, o ser humano desenvolveu muito o tamanho do cérebro, né? Então, aqui provavelmente é um tipo de mecanismo. Agora, veja, em morcegos e marsupiais e carnívoros e roedores, aparentemente o pequeno tamanho do corpo tá só, olha aqui o mussaranho. Quer dizer, o mussaranho não, o mussaranho, né, o elephant shrew, né, africano, e o elefante africano, né? Basicamente, parece que uma seleção por tamanho pequeno leva a um tamanho do cérebro maior. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, nos roedores e né, e nos morcegos, né, e nos carnívoros, e na seleção para um tamanho de corpo menor, cérebros maiores do que o esperado, né? Então, os caminhos para inteligência grande, ou pelo menos um cérebro grande, são variados, tá? E nem sempre as explicações são as mesmas, né? Mas que mesmo assim, esse mecanismo do ser humano, né, enquanto que não se aplica aos outros grupos, então a gente está generalizando aqui, né, que o tamanho social leva a relações mais complexas, né? Mas parece que o tamanho do cérebro está associado à, à alometria entre outras coisas, né? Então não é tão simples assim, né? Mas no caso do ser humano moderno, talvez esse mecanismo realmente existiu, né? Um, mas associado a outros, né? Porque aqui os primatas pequenos têm cérebros maiores do que o esperado e os primatas grandes têm cérebros menores do que o esperado, né? Sugerindo aqui que tem um efeito de alometria aqui no grupo também, né? Mas o ser humano parece que seguiu um caminho distinto, né? Então, talvez aquele caminho que a gente falou é um caminho mais restrito aos hominíneos do que qualquer outra coisa. Caminho cérebro maior, complexidade maior, cérebro maior, complexidade maior, mais recursos, mais descendentes aí de novo, né? Então, bom, aqui é o tamanho do cérebro, né? A capacidade craniana, o índice de encefalização e a taxa do neocórtex, né? A taxa do neocórtex permanece constante, né? Que é mais ou menos o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do neocórtex, né? Então, isso aí sugere de que você aumenta o cérebro, você aumenta o neocórtex, né? Pelo menos nas espécies você acha que é o chimpanzee, né? É common ancestor, né? Tá, common ancestor, né? Aí depois os outros, AFA é uma afarensis, Australopithecus afarensis, na verdade. AF,
Australopithecus africanos, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Homo sapiens, né? Bom, e aí o que a gente vê? A taxa de neotocórtex continua igual. O índice de cefalização, ele aumenta nas linhagens, ou seja, se você divide o teu cérebro pelo tamanho do corpo, mesmo assim você tem uma relação de que o cérebro está aumentando mais do que deveria, né? E se a gente vê a capacidade craniana, ele também aumenta bastante. Só que veja, o índice de cefalização do Neandertal é menor do que o do Homo sapiens moderno, só que o cérebro dele é maior. Então, quando você divide o cérebro dele por 100 quilos, ele aí fica com EQ, o índice de cefalização, menor do que o ser humano moderno. Agora, a tecnologia, o tempo em que ela dura e aí a complexidade. Veja, o tempo em que uma tecnologia dura, ela foi mudando, né? Modo 1, modo 2, assim por diante, versus, inclusive, o modo 0, lembrando para vocês, né? E aqui a complexidade tecnológica, ela vai aumentando. Então, conforme a gente cria ferramentas mais complexas, o tempo em que elas duram no registro fóssil vai diminuindo porque a gente muda as coisas, provavelmente por causa da moda, né? Aí aqui a gente tem o crescimento, né? E a data em que o molar 1 sofre erupção, que normalmente significa o fim da infância e a chegada da puberdade, né? Veja, o chimpanzé 1 e o afarenses africanos e habilis estavam próximos de lá. Mas a partir de Ergaster, isso aí começa a aumentar até que os heidelbergenses, os neandertais, os seres humanos modernos estão próximos de 2, né? Isso aí é o tamanho relativo a razão relativa ao último ancestral, né? Ou seja, a gente começou, ao invés de a gente atingir a puberdade aos 7 anos de idade, a gente começa a atingir aos 14, né? Mais ou menos isso aí significa, né? E a partir de Erectus começa a ficar bem diferente do Erectus ergaster, né? Começa a ficar bem diferente dos chimpanzés, né? Agora, uma coisa que é interessante é que a gente tem do lado esquerdo o cérebro do Homo erectus, né, de Dmanisi, né? E à direita, e da direita é o Homo erectus da Indonésia. O Homo erectus da Indonésia tem um padrão de cérebro e complexidade com área de Wernicke e área de, né, Broca, né, associados com a fala, no padrão do ser humano moderno, né? Olha, veja o neocórtex maior, um monte de coisa. Agora, quando você olha o cérebro do né, Homo erectus de Dmanisi, ele me lembra do Homo habilis e do chimpanzé. Aí, isso aí foi muito interessante, porque isso aí sugere que o ser humano moderno, quer dizer, o cérebro humano moderno, ele surgiu depois que o Erectus surgiu. E o Erectus saiu da África com cérebro de símio, posteriormente tem esse cérebro moderno, né? Agora, uma outra coisa também, né, de que no Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS, os pesquisadores descobriram, né, de que a presença de dopamina no nosso cérebro foi um dos principais fatores que permitem a ocorrência da nossa grande sociabilidade, né? É, então, levando ao desenvolvimento da linguagem, até mesmo interação amigável com estranhos, né? Que isso aí é impossível para o chimpanzé, né? Então, a evolução da nossa inteligência social pode ter iniciado com uma questão, né, de química cerebral, né? Então, basicamente, o que eles perceberam é de que se você usa técnicas moleculares, né, a gente percebe que, né, aparentemente, a expressão de dopamina mudou no ser humano moderno, no Neandertal, por exemplo, em relação ao chimpanzé, né? Então, e a expressão da dopamina, e onde ela expressa,
parece estar associado com a maior sociabilidade, e Neandertal sai junto com a gente, né? Essa proposta foi em 1960 pelo Ralph Holloway, né? E que é, 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 né, os gorilas, chimpanzés e orangotangos, eles produzem bastante serotonina, né? No gânglio basal do cérebro. Enquanto que nos seres humanos, a gente produz muito mais dopamina nessa mesma região. Então, a combinação diferenciada dos níveis desses dois neurotransmissores talvez mudou a química do cérebro, mudou a nossa percepção do mundo, né? E a gente teve várias consequências, uma delas é a monogamia, né? Isso aí é interessante, porque isso aí já tinha sido percebido. Tem um ratinho, né? Peromíscuo, se eu não me engano, que normalmente eles são poligínicos, né, e poliândricos, né, na verdade, eles, é, na época de reprodução, os machos e as fêmeas cruzam de uma forma indiscriminada, né, então a fêmea, quando ela encontra com o machinho, eles cruzam, aí depois ela continua andando, ele continua andando, aí se eles encontram o mesmo sexo oposto, eles cruzam de novo, né, então eles são promíscuos, né, as fêmeas cuidam dos filhotes sozinhos. Só que tem uma espécie que cuida em casal. E é interessante que a diferença deles é os níveis de dopamina no cérebro. E se você injeta o ratinho, né, que pratica pamixia no sentido clássico, né, é, com dopamina, aí eles fazem casais. Então, talvez a habilidade nossa de produzir mais dopamina no cérebro permitiu casais se formarem, ficarem juntos mais tempo, além de você ter amigos e assim por diante, né? É, então, isso aí é bem interessante, né? Porque é, é, talvez a partir de 4,4 milhões de anos é chute total, né? Porque a gente, no Ardipithecus amidos, a gente começa a ter casais, né? Então, isso aí é chute total, né? Porque a gente não dá para medir no sangue, a gente mede a expressão gênica dos seres humanos modernos. No Neandertal, a gente tem o genoma deles, né? E no chimpanzé, mas fora isso, né? Agora, além da bioquímica, né? A morfologia cerebral um, é, mudou também. Não só esse cérebro moderno que eu falei de que o Mercasten em diante tem, só que o mesmo aqui é o cérebro do humano atual, né? É azul, e no Neandertal, em vermelho. A forma do cérebro muda, né? E eles fizeram uma tomografia computadorizada e comparou as espécies distintas do gênero Homo, né? E mostrou que a evolução do formato do cérebro mais lobulado dos humanos foi caracterizado por mudança direcional e gradual, não por algo brusco, caracterizado por uma única variação genética. Então, né, uma mutação mexeu nos níveis de dopamina, né? Mas a mudança do cérebro foi lenta e gradual ao longo da linhagem que levou o ser humano moderno na com cérebros compridos, né? Então, 300 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, e na África, né, na linhagem que leva a origem do humano moderno, aqui, é, se você faz essas regiões, em vez de crescerem mais rápido que as outras, o cérebro muda de forma, tá bom? Então, talvez esse foi um mecanismo de que pode ser controlado por hormônio, né? Se hormônios são expressos. Isso aí foi lento e gradual, tá bom? Então, a gente tem, né? A nossa percepção tem sido aumentada muito com técnicas de computador, genômica, né? Tem aumentado a nossa percepção de como as coisas funcionam, né? E as perguntas, então, que a gente fecha esse capítulo que limitações surgem quando a gente está medindo diferença em inteligência? Né, né, que limitações surgem quando a gente mede diferença em inteligência usando diferenças do tamanho do cérebro e sua organização geral, né? Bom, a gente viu que em seres humanos modernos, o tamanho do cérebro não necessariamente está associado à inteligência, né? Então, a gente tentar inferir a inteligência
hominíneos que estão extintos e que a gente só tem anatomia a partir do tamanho do cérebro, sua organização geral, sozinho você não vai conseguir deduzir muita coisa. Talvez associado com as ferramentas produzidas, aí você pode propor algumas hipóteses. Porque às vezes você tem vários hominíneos juntos, aí a gente não sabe quem fez as ferramentas, né? Então, realmente, né, as limitações são de que o tamanho do cérebro não necessariamente é uma medida da inteligência, né? E, no fundo, a gente tinha que pegar os vários hominíneos e botar para fazer testes, né? Que nem a gente faz com chimpanzés e com símios e assim por diante, para a gente ter uma medida mais direta da capacidade de resolver problemas, né? Como que dá para inferir níveis de inteligência distintas de ferramentas tecnologicamente diferentes? Bom, cérebros mais complexos devem fazer ferramentas mais complexas, né? Que informação chave pode apoiar a ideia do homem como um animal social? Bom, se você tem que associar a capacidade da gente fazer alianças com o sucesso produtivo, né? Então, isso teria que ser medido, né, no campo, né? Como que a gente pode testar se os primatas não humanos possuíam uma capacidade humana de consciência, né? Bom, tem vários testes que têm sido feitos, por exemplo, tem o chimpanzé Washoe que conseguia se comunicar, né? E aí fica essa questão, será que ele era capaz de linguagem ou não, né? E né, várias coisas, por exemplo, ele, sendo em frente ao espelho, ele se perguntava quem que é? Ele falava, sou eu, Washoe, né? E ele usava o espelho, né? Então parece que ele está em consciência de si mesmo. Isso aí leva os psicólogos normalmente a redefinir o que é inteligência, né? Numa tentativa, né, de excluir os primatas, né? Bom, acho que eu vou parar a gravação aqui, né? E aí abrir para perguntas, tá bom?